E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Condomínio em Dia, o podcast do mercado condominial que está trazendo sempre informação para o seu dia a dia ficar cada vez mais eficiente. Eu estou aqui com uma visita super especial para o nosso programa, a Rebeca, que é uma das proprietárias administradoras da Potencial. A Potencial fica na região oeste, né, da cidade. Sim. Fica ali na região da Bezerra de Menezes e a Potencial ela acaba que tem um universo com outro lado da cidade, né? Eles estão ali com oportunidade de atender condomínios, inclusive na região de Caucaia, o que para a gente que está muito nesse lado aqui, Aldeota, Meireles, é sempre legal ter essa diversidade para conhecer os desafios que cada região aqui da cidade oferece. E para começar, a gente situar, a Rebeca é conhecida, é uma parceira do Ecozilla, inclusive, mas a gente já conhece a história, mas eu quero dar oportunidade para ela contar para vocês quem é Rebeca e como é que surgiu a Potencial administradora na tua vida. Conta pra gente, Rebeca, um pouquinho. Tiago, bem-vinda. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né? Agradecer a todos. E, assim, dizer que o mercado condominial, essa paixão por condomínio, ela iniciou-se ainda em fase de graduação, onde, na minha formação enquanto administradora, né, tive como escolha no meu trabalho de conclusão de curso o ramo de condomínios que, na época, estava em bastante evidência dos condomínios da Caixa Econômica Federal, na época do PAR. Então, ali foi uma grande escola para mim, foi um grande aprendizado. E eu trabalhei, coincidentemente, posterior à divulgação desse meu trabalho, né, de conclusão na faculdade, tive a oportunidade de trabalhar em uma administradora que trabalhava focada em condomínios do PAR. E ali foi um vasto aprendizado e bagagem que me trouxe. Né? Você teve uma sorte totalmente. Danada. Você vê como o universo conspira, né? Sim, sim. Me identifiquei muito com as atividades, com o conhecer realmente. E a partir daí foi quando eu comecei a guardar essa bagagem, esse aprendizado, essa vivência com condomínio. Até porque o mundo condominial, ele são várias diversidades de informação que nós precisamos absorver. E não estamos, apesar de tanto conhecimento que a gente já tem, mas todos os dias precisamos nos Aparece uma capacitar. Coisa nova, né? Cheio de novidades. Sempre assim. Muda a tecnologia, por exemplo, ninguém nem sonha. Chega carro elétrico lindo, né? Mas só a gente sabe como é a complexidade de você instalar um carregador de carro elétrico no condomínio. Então, para tudo isso e para as manutenções e as novas tecnologias, existe todo um cuidado, uma operação, uma norma que tem que seguir. Então, estar antenado, né, estar vivenciando esse dia a dia, as modernizações que existem no mercado é muito importante. E assim, só a gente que está nessa bolha do mercado condominial entende toda essa dinâmica, né? Tem propriedade para falar, né, dos desafios, sobretudo na gestão do ser humano, né? Que você que é síndico sabe do que eu falo, você que não é, que é morador, que você nem mora em condomínio, nem faz ideia do que é, na verdade, você lidar com pessoas na verdade, acho que o grande carta na manga. Quem tem essa habilidade tem aí já passos à frente, né? Porque, de fato, né, lidar aí com a necessidade não só de pessoas, mas de famílias. Aquilo ali, muitas vezes, é a habitação principal dela, o sonho de consumo. Então, zelar esse patrimônio, por esse patrimônio, ter uma gestão que realmente seja o mais humanizada. Com certeza. É bem diferencial, é bem importante para hoje em dia, né? E aí você, contando da tua história... Ao passar dessa fase onde trabalhei nessa empresa, passei um tempo, em torno de 4 anos com eles, né? Realmente foi um período bem vasto e que me trouxe experiência para que eu entrasse nesse mundo desafiador, que foi abrir a administradora Potencial, juntamente com mais 2 sócios, Paulo e Antônio, estão conosco. Então, assim, hoje nós temos clientes em várias localidades, em Fortaleza, em vários bairros, região metropolitana, Eusébio. Trabalhamos também com a região praiana, né? Então, temos condomínios na área da Tabuba, Paracuru. Então, assim, a gente já tem uma abrangência maior. E, com o passar do tempo, a gente passou a enxergar que a Potencial ela teria conhecimento não somente para estar no ramo de administração condominial, mas conseguimos galgar novos
degraus, onde hoje a empresa ela atua na terceirização de mão de obra, com sindicância profissional, o serviço de recuperação de crédito. Então, hoje o cliente, quando ele encontra potencial, ele encontra realmente um pacote de serviço, né, que ele pode estar optando por um ou por outro, e por meio desse encontro ele consegue várias soluções. O que, na verdade, eu acho que é importantíssimo, o mercado precisa de serviço, Sim. precisa de comodidade, não é todo mundo que vive para gerir o condomínio, né? É uma atividade que muito síndico, morador, sobretudo, é uma extra, né? Além do trabalho, do emprego, cuidar da família e tudo mais, é uma atividade adicional. E aí eu queria, né, dividir nosso papo hoje em 3 pedacinhos, um para a gente falar um pouquinho sobre organização e planejamento. Sobretudo, eu acho que o papo da gente é importante para muitos síndicos também esteja começando aí. Virei síndico de repente. E agora? E agora para onde é que eu corro, né? Conseguiu tirar, às vezes, para trazer uma saúde financeira, trazer... Então, muita gente, né, aceita o desafio, mas encontra diversos obstáculos e é complicado. Então, eu queria falar um pouco de organização e planejamento, queria falar um pouquinho também das estratégias de mediação de conflito, como evitar, como lidar com tanta gente ao mesmo tempo, e também, né, essa parte financeira, gestão e controles, é muita despesa durante o ano inteiro, é muito dinheiro também entrando e saindo. Como é que equilibra tudo isso com as necessidades que o condomínio tem ali pontualmente? Então, convido vocês a participar do nosso papo, que a gente vai debater esses assuntos e acredito que vai ser bem importante, bem interessante aí para todos vocês. Sem dúvida. Só conta para mim um pouquinho como é que hoje a empresa enxerga a organização, essa parte do planejamento, e para quem está buscando organizar melhor aí a rotina do condomínio, quais passos iniciais vocês recomendam assim, para garantir que todos os processos estejam assim, estruturados e bem documentados? Conta para mim. Essa etapa, Tiago, é uma etapa muito importante. Então, assim, o que a gente observa e a gente acompanha muito esses síndicos que estão entrando na gestão, né? Que estão passando a de fato, enfrentar esse desafio que é gerir condomínio. E quando ele entra, ele se vê em um meio totalmente abrangente, onde envolve a parte financeira, envolve a parte de direito, envolve a questão de infraestrutura, engenharia, e ele realmente precisa partir do pressuposto que a parte documental e organização financeira do condomínio, ela vai ser o pilar inicial. Total, tá? Né? Então, assim, a gente observa que ao passar de uma gestão para outra, a gente tem observado realmente síndicos recebendo informações aleatórias, livros de prestação de contas de forma incompleta, documentação não registrada. Então, assim, se exige sim muito cuidado, até porque a responsabilidade do acervo técnico do condomínio é toda do síndico. É toda do síndico. Então, não adianta gerir essa obrigação para um terceiro. É verdade. Tá? Então, assim, hoje em dia, o mundo digital, as ferramentas de nuvem, elas estão aí à disposição. Então, não tem nem desculpa, Não tem nem desculpa. Então, os síndicos... se planejem, façam uma pasta para o condomínio, onde vocês possam salvar prestações de contas, convenção, matrículas de unidades, memorial descritivo. Plantas, né? As plantas. Das unidades, o pessoal quer, depois de muito tempo, pede, quer fazer uma reforma, Exatamente. Vai mexer em parede, pode, não pode. Exatamente, convenções, regimento interno, porque assim, vocês não ficam, na verdade, à mercê ou nas mãos de alguém para poder receber essa documentação. Total. E o acervo, ele não é da administradora, ele não é do síndico, o acervo é de propriedade do condomínio e tem o dever de zelar por isso. Então, organizem o material, salvem numa pasta na nuvem, tá? Compartilhe isso com os membros da gestão, não guarde isso só para si, com tá certeza. Certo? Porque aí, quando você for migrar para uma outra gestão, você vai ter ampla facilidade de conseguir conduzir tudo isso com muita organização. E principalmente a visibilidade que esses condôminos vão ter de você. Olha a seriedade e o compromisso que você está tendo para com o condomínio. Eu acho que muito desses recursos, assim, para quem está começando, ainda é uma novidade. Tem muita coisa para descobrir. Então, ainda não está
às vezes enxergando, a não ser que a pessoa já tenha essa bagagem de usar essas ferramentas no dia a dia ou no trabalho que já exerce para poder ela trazer para a sindicância, né? Então, acaba que muita gente ainda desconhece esses recursos e às vezes nem sabia que tinha, né? Então, isso é o trabalho da gente muito importante, estar sempre informando. Sem dúvida, né? Tanto sem vocês, dúvida. com certeza, como muita gente. Quando eu falo assim de dispor esse acesso de informação para os condôminos também, aí eu trago assim para a ferramenta realmente de aplicativo. Total. Né? Hoje em dia, o morador quando entra no condomínio, seja ele um novo proprietário ou um novo inquilino, ele não pode falar de desconhecimento, porque o conhecimento vai estar na palma da mão dele por meio de um acesso de aplicativo. Ah, pois é. Pois é, mas inclusive... ele precisa realmente ter essa curiosidade para poder ler regimento, convenção, com certeza, senão, e ter propriedade das informações. Não é um Alexa que você vai perguntar e a Alexa vai só responder aquilo que você quer. Você tem que ter um entendimento até de onde está o grosso da informação, Isso. né? E aí, no caso dos síndicos que desejam melhorar o planejamento financeiro, quais são os métodos ou ferramentas que vocês acham hoje são úteis para uma visão mais clara das despesas e das receitas, nessa questão do condomínio, ter acesso a essas informações também? Tá. Falando de pautas aqui financeiras, a gente precisa tratar também de projeção orçamentária, né? Esse tema ele precisa ser tratado e enraizado no condomínio uma vez por ano. A gente, às vezes, recebe condomínios realmente que já estão há 4 anos, 3 anos sem reajustar. Eu entendo que a questão financeira, econômica, de forma geral, ela não está fácil. Não está fácil. Mas o condomínio, por questão de sobrevivência, condomínio, ele não tem fins lucrativos, ele é pró-rateio de despesa. Então, ele precisa de você, condômino, para essa contribuição, né? E para conseguir gerir tudo isso. E o risco é a desvalorização do imóvel, né? De você perder ali na vivência, na qualidade de vida, porque sempre... né, nunca está completo o serviço, então aquilo ali vai impactar na tua vida, assim como também na hora que você for vender, ninguém vai querer pagar o valor que de fato você poderia receber se tivesse tudo em dia. Então existe essa importância acerca da projeção orçamentária, né? Então assim, você condômino que realmente não tem tido essa atenção anualmente, passe a realmente dispor tempo para essa atividade junto à administradora do seu condomínio. A administradora, ela precisa sim, a Potencial, ela trabalha com projeções de planilhas orçamentárias, sempre levando em considerações os percentuais de reajuste, tanto percentual no que se refere a reajuste de funcionários, seja ele próprio ou terceirizados, e os índices de reajuste de concessionária, de inflação, tudo isso precisa ser levado em consideração. Principalmente também percentuais de inadimplência. Total. Fundo de reserva. Fundo de reserva. Importante saber. Né? Então, alguns condomínios têm previsão na convenção e não estão praticando por falta de conhecimento, mas a convenção está prevista. Sim. Então, assim, de fato, exige leitura, né? Como eu disse, o desconhecimento ele não vai justificar. Não adianta só estar no cargo, né? Exige participação, exatamente. E aí vocês têm alguma prática né, em relação a manter essa transparência, sobretudo nas decisões e no registro dos gastos, facilitando aí a prestação para os moradores? Sim, claro. O que é que acontece? Hoje em dia, os nossos clientes, eles fazem uso do app Área do Condômino, que já foi atualizado para o app Groove, né, que significa Grupo de Vizinhos, ou seja, é para ter uma convivência maior. Inclusive, tem grupos de pets, só para quem tem animais, tem grupos voltados ao futebol, a cinema e etc, para que eles realmente... faltar, né? Exato. E não é aquele grupo de WhatsApp ali aberto até de desapego, Thiago, para você ter ideia, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, assim... bazar, um bicho que vende roupa antiga. Faltou. Pois é um brechó. Obrigado, equipe, produção. Brechó. Então, assim, o aplicativo Groove, ele dispõe de uma pasta chamada prestação de contas. Condomínio. O aplicativo Groove, ele dispõe de uma pasta chamada prestação de contas. Lá na prestação de contas, aquele condômino que gostaria de ver os 6 últimos meses, os 2 últimos meses, tudo lá. Então, ele vai conseguir, por meio de um acesso ao aplicativo, ver o demonstrativo analítico. E ele vê como é que ele está? Pronto, vê. Ele vê, inclusive, no demonstrativo analítico, eu vou aqui dar um exemplo bem claro.
Lá no demonstrativo tem uma despesa para potencial, um pagamento para potencial. Certo. Quando ele clica no link de pagamento da potencial, aquela despesa, ela é um link. Cada despesa ela é um link. Certo. Quando ele clica naquela despesa, o que é que foi pago a potencial? Quando ele clica, vai direcionar ao boleto, à nota fiscal, aos relatórios que tem a complementar. Então, assim, para o condômino, encurta o acesso. Ele não precisa ir em busca do síndico ou se desgastar perante os membros do conselho, porque muitas vezes ele quer saber o que é que foi pago, o que foi comprado, que contrato é esse que se refere, qual foi a necessidade disso. Então, se lá tem a compra de um material elétrico para itens natalinos, um exemplo, ele vai clicar lá e ele vai ter acesso à nota fiscal. Total. É muito Total acessível, né? Total sim. transparência. E esse aspecto, facilidade, conveniência para essas informações, isso é tudo muito importante para você manter um nível de transparência elevado. E a gente agora, falando um pouco também, porque condomínio, até muito em função dessas questões financeiras, muito conflito, muita desconfiança. Sim. O pessoal sem saber para onde é que o dinheiro de fato está indo, se está favorecendo até parente, família, sei lá, o nepotismo. Então existe tudo isso, né? As pessoas ficam aí, né, duvidosas. O mercado não facilita, porque vira e mexe aparece um golpezinho aqui, outro ali. Infelizmente. O que deixa todo mundo mais travado, com razão. Mas nos condomínios a gente sabe que esses conflitos aí são bem inevitáveis. E na experiência de vocês, quais são as melhores abordagens para lidar com situações, né, como essas entre os moradores? Eu acredito que o ponto-chave é comunicação. Comunicação clara. Então, assim, já passamos por diversas situações em receber ligação de condômino, questionando, às vezes, aspectos financeiros dos próprios gestores, ou até mesmo por questão de relacionamento de convivência. Sim, né? A gente sempre trata as informações de forma imparcial, no sentido de orientar, tá? Orientar no quesito de demonstrar o que é que rege aquele regimento, o que é que rege a convenção. Muitas vezes é falta da leitura, é falta de conhecer uma regra. Sim. Então, às vezes, a pessoa está chateada porque recebeu uma notificação, mas ela só quer contestar, mas ela não vai atrás de saber se, de fato, aquela regra ela já estava clara ao condomínio e ele que desrespeitou a regra, né? Então, muitas vezes, falta a comunicação entre gestores e condôminos, mas a administradora, ela está ali para fazer esse meio. Esse intermédio. A gente acolhe o condômino, repassa as orientações que sejam necessárias e também orienta o síndico. Eu costumo dizer que o síndico ele não tem a obrigação de saber de tudo. O síndico ele não tem que ser o advogado, o administrador, o contador e o engenheiro. O síndico ele está ali muitas vezes, às vezes é o profissional, e muitas vezes é aquele síndico morador, que se dispôs à função porque não tem ninguém que ocupe o cargo. Ali é o patrimônio dele. E não é o expert, né? Não é o expert. Então, de fato, ele vai aprendendo ao longo do caminho e com sorte muito rapidamente, até para poder não falar em alguma coisa do qual ele é completamente responsável, né? Então, é no sentido realmente educativo, orientação, conversa, né? Entender as partes, entender os dois lados e sempre agir munido no que é que diz a convenção e o regimento interno do condomínio. E tu pode contar um exemplo de alguma mediação que você já teve, já tiveram que fazer ali no condomínio, de forma que trouxe um bom resultado, melhorou alguma convivência, participaram de alguma coisa nesse sentido? Tá. Então, vamos lá. A gente pegou uma situação bem atípica, né? Porque é um condomínio, um cliente no qual não recebeu a obra, né? O condomínio como tão sonhado, né? Não recebeu o condomínio por inteiro, de certa forma, né? A construtora, ela abriu falência. Então, a situação que o condomínio foi entregue realmente foi uma situação bem precária, onde se formou uma comissão mesmo para enfrentar aquilo ali, lutar pelo sonho, pelo patrimônio, que já estava com bastante tempo de atraso, né? As pessoas começaram a ocupar os apartamentos aos poucos, né? Ainda tem muitos a serem ocupados, mas a convenção, que é o que a gente observa hoje em dia, ela parece ser muito um copiou-colou utilizado pelas construtoras. Com certeza. E aí, isso é tanta prova que a gente já pegou uma situação de condomínio que nem tem elevador e que na convenção diz que tem, né? Então, assim, é gritante as falhas, tá? Sim. Então, assim, uma convenção muito resumida, onde não tem regra para nada,
E aí, a maioria das pessoas são moradores que moravam talvez em residências, não estão habituados e não tem a experiência a essa exatamente, de criar regras de convivência. De coletividade, de cumprimento, né? Então, por sua vez, a gente teve que realmente orientar os membros da gestão, nos reunimos, encabeçamos a implantação do regimento interno. Eles tiveram várias reuniões. O síndico, inclusive, se dispôs a fazer vários vídeos, porque, para quem não conhece, o regimento interno é algo complexo. É complexo. Nem todo mundo tem entendimento. É uma constituiçãozinha. Exatamente. Então, assim, o síndico foi fazendo tutoriais explicando as cláusulas em blocos para facilitar. E ontem tivemos nossa assembleia do tão sonhado regimento interno e foi aprovado, né? Então as pessoas ficaram muito felizes, foi uma vitória para eles porque eles precisavam de regras. Não tinha uso para utilidade de áreas legal, comuns. Porque foi um negócio que todo mundo também estava querendo que acontecesse. Era o desejo trouxe ordem e todo mundo saiu satisfeito. Isso é muito legal. E assim, o síndico, ele estava sendo muito cobrado, né? E os condôminos não estavam respeitando diversas regras. Mas como que aquele gestor ele vai colocar em prática ali as notificações, né? Até mesmo as penalidades, sem existir previsão legal para aquilo. Entendeu? Então, para eles, de fato, foi um degrau alcançado, foi uma grande vitória. Eu acredito que sim. E vocês acham que é importante incluir nas comunicações de rotina, ou melhor, o que é que vocês acham que é importante incluir na comunicação de rotina para garantir que todos os moradores estejam bem informados sobre as decisões dos acontecimentos? O que é que vai só circular no e-mail? Vocês têm alguma outra metodologia? O que é que vocês acham que... Ou o que é que vocês usam? Nós utilizamos o mecanismo de notificação via push no aplicativo. No aplicativo? E no e-mail. É disparado para as duas formas, tá? Não participamos de grupos de condomínio, porque realmente não tem como, são muitos clientes. Não, eu acho que também nem caberia cabe. A administradora ser parte daquilo. Mas a gente sempre fala para o síndico, olha, se você fizer parte de algum grupo, propague você também para ter maior alcance, né? Maior visibilidade por parte dos moradores. A outra questão que eu sempre também sugiro aos nossos clientes, quando o síndico está em cima de alguma indecisão, ou então ele é cobrado por diversos pontos. Olha, nós queremos mini mercado, coloca ar-condicionado no salão de festas, às vezes são situações totalmente diferentes. Distintas, né? Umas com urgência, outras não. Pronto. O primeiro passo seria o condomínio, desde o início da gestão, tem que realizar um plano diretor e uma ordem de prioridades de execução, né? Então, tem algumas coisas que, de fato, é estética, tem algumas coisas que são estruturais, são algumas coisas mais sérias, né? E melhorias, né? Estamos falando aqui de mini mercado, de ar-condicionado no salão de festas. Então, o que é que eu digo muito para o síndico, né? É desgaste correr atrás de orçamento. Não é fácil receber todas as empresas, cotar, analisar a idoneidade de cada uma. E pior, quando se trata de obra e às vezes equipamento que a gente não tem o menor conhecimento, como é que você vai decidir se você sabe lá? Se usar uma argamassa A, B, C, D, F, se vai usar um tipo de encanamento ou fiação que está correto, você lá entende para poder sair. Tecnicamente, como é que a gente decide? Porque às vezes o cara dá um orçamento, diz lá o material que ele vai utilizar e eu blá. Né? E a gente dá outra empresa com outro orçamento que vai usar uma outra tecnologia para poder... E os valores, muitas vezes, nada se compara. Aí qual que resolve, o caro ou o barato? O que eu costumo dizer, Tiago, e aí aconselho a todos vocês síndicos, tá? Tenham muito cuidado na contratação. Não estou falando de administração, terceirização, eu estou falando em todo e qualquer segmento. Sempre importante. Tenham muito cuidado. Analisem as certidões negativas, analisem a idoneidade das empresas, vejam referências sobre esses trabalhos que são realizados. Com Isso certeza. é de extremamente importância. Nós realizamos um trabalho onde todas as cotações que são realizadas pelos gestores, nós realizamos pesquisa fiscal sobre essas empresas, até analisar o KNAI que elas estão praticando para aquele determinado serviço. Para saber se eles estão coerentes dentro do KNAI, em conformidade. Eu vou lhe compliance. Sim, eu vou lhe falar uma prática que nós passamos, onde uma empresa que estava candidata na Assembleia para fazer a pintura de todo o condomínio... Perdeu o Playboy. Ela tinha KNAI para manutenção de ar-condicionados. Aí. Então, olha a seriedade. Você vai aplicar, você vai pagar um montante muito significativo
para uma empresa que você que nem não sabe. pode dar garantia naquele serviço que ela está Não vai dar garantia. E fora a responsabilidade, até o funcionário dela que está dentro do condomínio, o condomínio é corresponsável. Com certeza. Entendeu? Então, precisa, de fato, o síndico, ele precisa estar munido de orientação. Ele não tem a obrigação de saber disso, mas é o papel da administradora realizar essa orientação. Com certeza. Que bom que vocês estão aí, tem essa expertise para identificar essas questões e poder trazer essas informações. E agora, a gente falando um pouquinho mais sobre a gestão financeira, né, essa parte de controle de despesas, olha, quando o assunto é coletivo, tem muito morador que às vezes não respeita, né, ou não entra nas campanhas de economia, porque às vezes, não, aqui é rateio, todo mundo paga um pouco de tudo, então não vai doer no meu bolso, então aqui às vezes não é bem assim. E nessa questão, quais são as práticas mais essenciais, né, para um bom controle orçamentário e para evitar problemas de caixa? Existem várias práticas, a educativa é a mais utilizada, tá? Mas nós também fazemos, Tiago, ações nos condomínios. Como? Sábado agora nós vamos estar em uma ação, em uma associação, né? Que legal. Então a gente oferece um café da manhã, a gente vai ficar mais próximo desses moradores, desses condôminos ou associados. Por meio de uma conversa, ali a gente já faz uma atualização cadastral, solicita documentos, muitas vezes é a carência do cadastro do condomínio. Sim. Né? Na oportunidade, conseguimos fazer atualização sobre o uso do app. Muita gente é mal informada porque não tem a curiosidade de baixar o aplicativo. Nem sabe usar, né? Não sabe usar. Às vezes a pessoa nem usa o celular direito, às vezes é uma pessoa de mais idade. Isso, exatamente. Não foi acostumado usando essa tecnologia toda, gente, que toda ela parece um recurso novo. E assim, muitas vezes, para essa pessoa de mais idade, o telefone também é uma barreira. Então, por isso que a gente gosta dessa proximidade. Sim, tá? Que legal. Então, nós fazemos uma ação no condomínio, conseguimos pautar com os síndicos pontos, como você acabou de colocar, que precisa de ações de orientação, até entrega de comunicados em mãos, e orientação nesse sentido, seja para redução, né, de concessionárias mesmo, utilização de água, energia, conscientização sobre diversos aspectos, tá? E é muito importante que quando a gente está nesse momento da ação, a gente também tem um ponto-chave, que é um momento de negociação. Isso é importantíssimo. Então, fica uma pessoa à disposição em um local, né, para ter um pouco mais de descrição e até privacidade, para ter um pouco mais de privacidade, conversar com aquele condômino que está passando por alguma dificuldade financeira, tá? Às vezes é momentâneo, um problema de saúde que aconteceu, uma pessoa teve que fazer uma despesa por uma cirurgia, é só temporário. Temporário. E aí a gente tem um entendimento. E muitas vezes ele precisa apenas dessa escuta. Tá? Muitas vezes ele precisa dessa escuta e a gente orienta, tenta ver ali com o gestor do condomínio uma forma de negociação. Então, no ato da ação, a gente também consegue fazer as negociações, certo? De forma administrativa, que é muito mais barata, é mais rápida, né? E falando ainda sobre fluxo financeiro, eu acredito que hoje os gestores têm que ter um pensamento um pouco mais macro. Tá? Não adianta você condicionar situações. Hoje em dia, o momento é de realmente abrir a mente, né? E tentar entender quais as possibilidades que o mercado ele também dispõe para você. Hoje em dia, os nossos clientes eles conseguem pagar via boleto, eles conseguem pagar via QR Code, né? Pix, que tem até um tempo mais rápido de compensação. Entendi. Tá? E também existe a possibilidade de cadastro de cartão de crédito. Então, o cliente ele consegue cadastrar um cartão de crédito e ele consegue ter uma recorrência da taxa de condomínio como se fosse um Netflix. Não, total. E aí não tem nem que se preocupar, ele tem que baixar boleto para pegar e pagar com o númerozinho, escaneando a barra de... O copiar e colar o código barra. Né? E o que a gente percebe hoje nas assembleias? Que tem a situação da inadimplência crônica, que é uma inadimplência já judicializada, já é um débito mais, né, antigo. Robusto. Tem aqueles inadimplentes que são recorrentes e negociam. E temos que são só naquele momento, os esquecidos, porque sempre nas assembleias a gente escuta isso. Total. Mas a pessoa esqueceu. Então, com a recorrência, deixa o esquecimento. Tá? E o outro fator e último que eu também gostaria de colocar. Se a pessoa tem um débito, Tiago, e ela deseja parcelar em mais vezes e o próprio condomínio não consegue dar aquela condição... Sim, e aí? Ele utiliza o mecanismo de cartão de crédito. Então, se eu tenho um débito de R$3.000,
eu consigo utilizar o mecanismo. O cartão, pessoal, ele não é na Potencial, ele não é no condomínio, é no próprio app Groove. Você cadastra o seu cartão de crédito, consigo pagar o meu boleto e parcelar em até 12 vezes com os juros do próprio cartão. Entendi. Tá? O condomínio recebe com D+1 o valor integral da dívida. Isso é muito bom. Muito prático, muito conveniente. Sim. Facilita os dois universos, tanto o condomínio para poder receber, né, continuar mantendo a sua operação, como o morador podendo aí não se apertar tanto para poder pagar essa dívida. E conseguir cumprir não somente a parcela, mas também a do mês, para não acumular uma nova dívida. E imprevisibilidade, o que é que vocês... dicas, né, que vocês dão aí para os síndicos para lidar com as situações de imprevistas que podem acontecer e também para ajudar o síndico a criar uma reserva para emergência? Quanto à questão da reserva, o condomínio ele precisa seguir o que rege a convenção. O condomínio precisa ter seu fundo de reserva. E quando as convenções elas estipulam que o fundo de reserva ele será decidido na própria Assembleia, os próprios condôminos às vezes dizem, não vamos incluir, vai onerar na taxa de condomínio. E eu entendo, eu compreendo que vai onerar. Mas, assim, infelizmente, seu condomínio precisa. E é obrigatório, né? Só que algumas convenções, ela deixa a cargo da Assembleia. Então, os condôminos acabam que na Assembleia tem um pouco mais de resistência para poder aprovar. Sim. O que eu digo é o seguinte, se não consegue 5%, coloca 3%. Mas não fica sem nada, porque necessidades aparecem. Em determinado momento vai aparecer, vai desembolsar, tem que desembolsar de uma vez, não tem aviso prévio. Já tivemos situações de clientes que, de fato, não tiveram como esperar uma assembleia para a realização de taxa extraordinária para um determinado serviço emergencial. Então, em situações como essa, o que eu aconselho o cliente realmente resolva o problema, porque, infelizmente, são situações que ele não pode adiar, depender de prazo de edital de convocação, né? Sim. Resolva e, de forma muito transparente e clara, convoque uma assembleia com finalidade emergencial para tratar o assunto junto aos condôminos e, se necessário, taxa extra, condicionar essa ação, já apresentando as comprovações do que foi feito, notas fiscais, tudo direitinho, até para que não haja dúvida, né, entre os presentes e demonstre realmente esse compromisso para com o condômino. Além da cobrança administrativa que você faz para poder manter o nível de inadimplência adequado, você utiliza alguma outra solução para poder ajudar quando, de repente, mais a parte da unidade está aparecendo, por exemplo, receita garantida ou algum outro tipo de mecanismo que o mercado tem? Nós não atuamos com receita garantida, tá? O que a gente aconselha é que realmente o condomínio, se ele estiver conseguindo o equilíbrio dentro da situação que ele está, ele continue trabalhando entre o trabalho de cobrança extrajudicial e judicial, tá? Nem todo condomínio ele tem essa necessidade da receita garantida. A gente enxerga que tem condomínios que é inevitável, mas tem outros que conseguem ter o controle sobre isso. Porque muita coisa às vezes é pontual, não é que é recorrente. Mas apliquem uma régua de cobrança, sigam fielmente essa régua. Sem concessões. A régua, ela vai iniciar antes da pessoa virar um devedor. Ela inicia desde o momento que eu disparo o boleto com 10 dias antes, com 5 dias antes, com 2 dias antes. No dia eu ainda mando um lembrete. A régua ela já inicia por aí. Então, depois que a pessoa passa a ser um devedor, a régua ela continua. Então, o dever de casa é feito completo, que é para que lá na frente você gere um resultado. Quiçá, esse resultado vai ser tão positivo que não vai gerar essa inadimplência, então não vai ter o problema, não vai precisar. Isso. E se caso chegar... um inadimplente, se chegar a essa fase, a unidade realmente não recuperou, não fez nenhum tipo de negociação, tome as providências e cumpra o prazo da regra. Porque senão o condômino, ele entende que aquilo ali não vai ser seguido. Não vai, exatamente. Então, assim, se com 30 dias foi aprovado em assembleia a negativação, negative, certo? Se com 90 dias vai ser enviada uma carta extrajudicial, que seja enviado. Então, com isso, a pessoa realmente leva mais a sério e passa a priorizar o condomínio. E não tão somente o carro, o apartamento, né? A passada do apartamento. A viagem. A festa do final de semana. Pronto, exatamente. Tudo isso. Olha, está chegando aqui ao final do nosso programa. Muito bom conversar com você. Muitas dicas, muitos dados, né, importantes que a gente se antenar um pouquinho. E acredito que, olha, a Rebeca está à disposição,
A gente vai deixar os contatos dela. Qualquer informação, sobretudo se o seu condomínio é na região ali da Bezerra de Menezes, né, Caucaia, bem que você atende toda a região metropolitana. Nós atendemos toda a região, né? Então, independente disso, temos condomínios, temos shopping também na região do Eusébio. Com certeza, pois é. Então, assim, independente de qualquer localização, a gente sim está à disposição de todos vocês, né? Até mesmo para tomar um café no nosso escritório será um grande prazer. Que tem uma vista maravilhosa, recomendo. E olha, muito obrigado mais uma vez. Então, a gente continua se vendo aqui nas próximas edições e a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Para vocês, um grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.